voltamos aqui no Sem Tabus, é a última parte agora. Então vamos aproveitar bem o tempo, conversando com Marli Portugal e Giane Gomes no programa de hoje. Nós falamos bastante, esclarecendo bem o que é o sexo, qual o plano para viver a sexualidade de modo saudável. Falamos sobre falta de desejo. Posso só dar uma pincelada aqui, uma pinçada com vocês a respeito também da falta de orgasmo? E aí a gente vai falar na sequência já alguma coisa voltada para o homem, como por exemplo, ejaculação precoce, é uma ejaculação rápida, tem feito muito homem, muito casal sofrer, porque isso implica sofrimento para o casal. Mas aí eu lembrei, pode dar uma passadinha aqui na falta de orgasmo? O que acontece que muitas vezes a mulher até consegue avançar em algumas fases, mas o prazer não vem, Marli? Então, é muito importante, quando eu recebo uma queixa dessa, primeira coisa que eu falo para minha paciente, no caso, é para ela ver se está tudo bem com a questão hormonal, né? A questão física. Então, se aplicaria aquilo que você falou anteriormente também? Então, verificar se hormonalmente está ok, se não é emocional. Se não é emocional, um trauma, né? Que aí acaba atingindo a questão psicológica, né? Porque, assim, a mulher, ela precisa muito do estrogênio, que é o que propicia a mulher para o ato sexual. O homem é a testosterona, porque a gente já teve casos de homens que não gostam, não têm a libido, não têm a ereção. Às vezes, não todos, mas às vezes é falta de testosterona. Bom, se está tudo bem, procura entender como está o relacionamento, como que anda o seu emocional, como anda assim a questão relacional mesmo do casal, ou se tem algum trauma da infância. Essas questões é o que gera na mulher e no homem também a falta de libido. Darleide, outra coisa também que tem impedido muitas mulheres de se realizarem é a autocobrança. A cobrança exagerada, você falou bem no início, preocupada, será que ele vai ver as minhas celulites? Será que ele vai olhar, o que ele vai achar do meu corpo? E no momento do ato sexual, em vez da mulher estar ali entregue àquele momento, ela está mais preocupada com essas questões. E aí então há uma trava. Na hora. Há situações, há pessoas, há pacientes que nos procuram e falam assim, olha, tenho momentos que parece que vai acontecer, mas de repente eu me preocupo com algo. Acabou tudo. Acabou tudo. Então é isso, né? Segue mais ou menos aquilo que nós conversamos anteriormente sobre a investigação, encontrar o motivo e causa, chegar né? à causa e tratá-la. Essa é a questão. Existe como, tá? Existe como. Vamos falar um pouquinho dos meninos, aproveitando esse tempo. Ejaculação precoce ou a retardada também. Isso incomoda bastante não somente ao homem, mas a mulher também, claro, participando dessa relação que fica, de alguma forma, difícil chegar até o fim e ao máximo do prazer. O que acontece com os homens nesse caso? Ejaculação precoce é algo que tem sido crescente cada vez mais. Nós encontramos homens que estão vivenciando essa questão de ejaculação precoce. E a grande maioria é por causa de uma pressão psicológica tão grande, ele se cobra tanto, ele quer tanto agradar que ele não consegue segurar aquela ereção, ele não consegue segurar o seu desejo e rapidamente, então, ele ejacula. Ansiedade, né? Ansiedade. Ansiedade. Exatamente. Então, quando se resolve essa questão da ansiedade exagerada, extrema, ele consegue relaxar. Existem, inclusive, atividades. Nós, quando estamos tratando com pessoas que sofrem de ejaculação precoce, nós passamos atividades, tarefas. O terapeuta, ele passa tarefas que o casal pode desenvolver em casa, de forma que vai ajudar este homem a vencer a questão da ejaculação precoce. Lembrando que uma ejaculação precoce não tratada pode levar a uma impotência. Então, o homem que não... E é interessante, Darleide, que o homem tem muita dificuldade de buscar ajuda. Ele tem vergonha, ele não fala, não é? Quando muitas vezes o homem vai procurar uma ajuda,
já passou muitos anos de sofrimento, o casamento já está quase rompido, se já não rompeu, se já não acabou com o casamento. Então é importante conversar, falar. A mulher que tem essa função de ajudadora, ela pode convidar o marido para uma conversa, para que possa se resolver. Agora, o que vem a ser realmente a ejaculação precoce? A gente fala tanto, quando é que eu sei que eu tenho problema de ejaculação precoce? Verdade. Né? Quando é que eu sei que eu estou sofrendo de ejaculação precoce? Quando os dois saem completamente infelizes do ato sexual. Depois da penetração, a média é de pelo menos 5 minutos depois da penetração para que ele possa ejacular. Então, às vezes o homem nem consegue, mal se excitou, deitou ali na cama, o toque do lençol faz com que ele ejacule. Isso traz uma frustração profunda para ele e para a mulher, né? A mulher, então, nem se fala, porque ela deita ali, ela precisa começar, quando ela começa a reagir, quando ela começa a sentir algo, acabou. Como que essa mulher pode ter prazer nessa situação? É muito importante também entender que uma grande causa também da ejaculação precoce é a masturbação. Tem muitos homens que se masturbam desde a adolescência. Então, o sexo é um ato que é para ser feito entre duas pessoas, há uma descarga de energia gerada entre duas pessoas. Quando uma pessoa faz o sexo consigo mesma, no caso o homem, né, se masturbando, ele tem uma descarga de energia que era para ser dividido entre duas pessoas. Ele dobra aquilo. O efeito que traz no seu organismo, por exemplo, é a ejaculação precoce. Pode ser também a tardia ou um problema na ereção. Lembra que nós falamos de homens que não têm prazer, não têm desejo sexual? A questão da masturbação também tem sido uma grande responsável por isso. Por quê? Porque uma mão manipulando o órgão sexual nunca vai ser igual à vagina, né? A pressão da mão nunca vai ser igual à de uma vagina. E é um relacionamento, né, entre duas pessoas. Ele está se relacionando com ele mesmo. Por isso não consegue, quando vai ter o ato com o outro, ele não consegue entender a parte do outro. E isso no aspecto emocional, relacional. E o físico, obviamente, né? A pressão da mão, como você bem dizia, e a pressão de uma vagina não tem a menor comparação. E este homem desaprende. Exato. Ele desaprende a relacionar-se com uma mulher. Né? Outro fator da masturbação também é a obsessão sexual, que nós temos recebido cada vez mais dentro dos consultórios. Né? Cada vez mais pessoas têm buscado, olha, eu não sei, eu acho que eu estou doente, eu só penso em sexo, eu só penso em sexo. E quando que passa a ser uma obsessão? Quando ele se parece exatamente com a questão das drogas, que começa a incomodar e atrapalhar a vida, em que a pessoa não consegue mais fazer outra coisa, está no escritório, ele tem que interromper o seu trabalho para ir se masturbar, ele não consegue se relacionar com outras pessoas sem que seja pensando no contexto sexual o tempo inteiro, então está incomodando, trazendo sofrimento, não é normal. Ele se torna dependente daquilo, né? Essa questão do prazer é muito interessante, gente, porque assim, o corpo humano, ele precisa de prazer. Tem muito homem que não tem prazer em ser marido. Ele não é respeitado. Então, ele já não tem o prazer em ser marido. Mulher não tem prazer em ser esposa, não tem prazer em ser pais. Então, ele precisa dessa carga, dessa sensação prazerosa. Por isso vem as compulsões, ou sexual, porque ele tem prazer, ou por alimento, porque ele tem prazer. Rapidamente, eu vou contar um caso. Eu atendi pais que iam me trazer uma criança de 4 anos. Queixa. A escolinha diz que ou procura uma ajuda profissional ou não entra mais na escolinha. Mas por quê? A menininha de 4 anos está se masturbando o tempo todo. Tá. Quando eu atendo criança, a criança não fala o que está acontecendo. Eu vou no lúdico e eu visito. Fui em todos os ambientes que aquela menininha convivia. Fui na casa
E ela me pegou pelas mãos com a mãe e me levou para o quarto. Eu achei ótimo, porque o quarto é a característica, a personalidade da pessoa. Uma menininha de 4 anos. Bom, criança é criança, não é, gente? Criança preta, criança branca, criança rica, criança pobre. Criança é criança. O que é esperado para uma criança de 4 anos? Que ela brinque, que ela tenha brinquedos. Parecia um quarto de uma moça. A pintura era toda fosca, não tinha brinquedo, não tinha nada. Depois de alguns meses de trabalho, eu dei a devolutiva para os pais. Essa menininha, ela vive num contexto coletivo, ok? Criança nasce com 80% da sua capacidade toda cognitiva, por isso que absorve tudo que está em sua volta. No contexto ali, no coletivo, ela ia para o banho, ela ia para comer, tudo coletivamente. Numa dessas, ela se deparou com um menininho que tinha algo que ela não tinha, o pênis. A criança já nasce sexualizada, ela foi ver o que estava acontecendo com ela se tocou, deu prazer. Aonde que ela ficou? Se masturbando. Era a única fonte de prazer. E quando eu falei para a mãe, brinque com essa menina, pinte esse quarto, dê brinquedos e não se sujar, dá banho. Com 2 semanas, a menininha parou de se masturbar, porque ela teve prazer em ser criança. E isso acontece também com os adultos. Então, a gente precisa entender qual é a causa, o que me traz prazer. Será que eu estou sendo respeitado, valorizado, amado? Por isso o relacionamento é tudo. E Deus. Chave, né? A Organização Mundial de Saúde coloca a nossa sexualidade como um dos 4 pilares. É um pilar, mas é um dos 4. Qualidade de vida, da saúde qualidade mental. de vida, exatamente. Então, nós precisamos observar, como a Marli falou, precisamos observar como estão os outros pilares da nossa vida. Será que eu estou me relacionando bem com as pessoas que estão em volta? Será que eu estou feliz naquilo que eu desempenho como profissional? Todas as áreas, espiritual, não é? E aí, então, nós saímos somente desse contexto obsessivo sexual. Sexo como única fonte de prazer. Tornando-se uma droga, tornando-se uma coisa deprimente até. Então, a gente pode, assim, de forma basal, trocar a palavra pilares pela palavra prazeres. Os outros prazeres vão bem, né? Os outros prazeres estão sendo atendidos. No caso, você trazendo a questão da família, a criança que se masturbava, que outras fontes de prazer aquela criança tinha? Nenhuma, né? Que outras fontes de prazer nós muitas vezes temos, às vezes também nenhuma. Outro dia eu via um filósofo dizer assim, hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas dizem ter prazer em morrer. Como assim? Ela falou assim, eu estou morrendo de trabalhar. Quer dizer, você põe muita energia no trabalho, você põe muita energia em outras coisas, que não necessariamente dão prazer, porque passa pela sobrevivência, passa por ter coisas, mas não passa pelo sentido do prazer de verdade. Então, acho que essa é uma questão muito importante para a gente pensar, para adultos, para crianças, para todos nós, e que tem a ver com o tema sexualidade e prazer sexual. Amadas, e a ejaculação retardada segue o mesmo processo? Marli? Segue o mesmo processo, só que de uma forma inversa. Mas o problema é o mesmo. Agora, atrelada à ejaculação retardada, eu gostaria de colocar aqui uma questão que ele vai profundamente tocar no questão da nossa saúde pública. Cada vez mais nós temos encontrado pessoas com problemas de diabetes, problemas de pressão alta, não é? E tomando remédios que atingem diretamente a questão do desejo sexual, da ejaculação retardada ou precoce, tudo isso também fazendo aí uma linha, né? uma rede maligna para destruir os casamentos, a alegria de viver e a alegria de experimentar a sua sexualidade de forma plena e satisfatória. Então, é preciso ver pessoas aumentando o número de cardíacos, pessoas com problemas cardíacos, tomando remédios. Ele vai ter naturalmente problemas, vai diminuir a sua libido, vai diminuir a sua resposta
sexual. Então, se eu quero ser feliz sexualmente, eu preciso cuidar da minha mente, mas eu também preciso cuidar do meu corpo, da minha saúde, do que eu como, me exercitar. Nós falamos no início que o ato sexual em si, sexualidade não é ato sexual e sexualidade é muito amplo. E presta atenção que passa por tudo isso. Cuidar do meu corpo, fazer atividade física, me alimentar bem, ser saudável. Isso também vai interferir na vida sexual. Sem dúvida. Por isso que muitas vezes eu faço questão de lembrar que ao falar de uma dieta saudável, ao falar do que comer ou deixar de comer, muito se leva em consideração ser gordo ou ser magro, ter um corpo fitness ou não. É muito mais amplo o sentido de saúde, é muito mais amplo o sentido de vida saudável. Então, passa pela cama, né? Chega a qualidade de vida na cama, do sexo. Enfim, nós estamos chegando ao final do programa. Muito obrigada, Marli. Foi muito bom tê-la aqui com a gente no Sem Tabus. Obrigada, viu? Eu agradeço a oportunidade. E a você também, Giane. Muito obrigada. Obrigada pelo tema, pela proposta, pela vinda de vocês, por deixar o consultório. Muito obrigada. Eu também agradeço e foi uma experiência maravilhosa. Vamos repetir, né? Vamos repetir. Obrigada a você também pela companhia. Tenha uma excelente noite. Ficamos combinados assim, cada um cuidando de si para dar o seu melhor. E muitas vezes nós podemos dar mais do que temos dado, não somente para o outro, mas para si mesmo, para ter qualidade, para ter, com o respeito dado a si mesmo, com o autocuidado, uma resposta incrível daquilo que está em você como capacidade para ser feliz, para ter prazer, para dar prazer a outra pessoa. Você que é homem, que tem enfrentado alguma disfunção na área sexual, não se envergonhe, não tenha medo. Vai ao consultório, é você e um médico, só vocês dois. Não tem outra coisa, outro medo, não tem outra questão envolvida. Sua mulher é a pessoa a quem você deva abrir-se, afinal é sua mulher. Vocês são íntimos ou não? Você, amiga, que tem alguma dificuldade também, não desista. Vamos lá, mãos à obra. Nós temos tantas capacidades, fazemos tantas coisas, por que vamos deixar de cuidar de nós mesmos e da nossa relação sexual, do prazer sexual, não é? Combinados assim, acho que faremos o melhor por nós, por nosso casamento, por nossas relações. Estaremos de volta na semana que vem com mais um Sem Tabus. Até lá!